Ei. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia, um dia abençoado. Estamos felizes por ver a casa do Senhor cheia. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Não liga, o pastor soa mesmo, tá? Ministrar louvor não é fácil, gente. Pensa num negócio difícil. Uma das coisas mais difíceis dentro da igreja é ministrar louvor, né? Você tem que cuidar da mão da direita, da mão da esquerda nos acordes, cantar ainda afinado, sem errar a entrada. É só Jesus para nos dar graça. Com muita alegria, irmãos, antes de ministrarmos a palavra de Deus, nós temos a apresentação de um pequenino. Quero chamar o papai, o Fábio Nobu Nagata, o filhinho Pedro Yosuke L. Nagata, e os avós preciosos que nós amamos muito, Regina Nagata e Neneharu Nagata. Pode subir aqui em cima, queridos. Queria chamar minha esposa também, Sofia, vem aqui. Meu Deus, que gracinha. Irmãos, sempre que nós apresentamos as crianças, é uma alegria para nós de todo o coração. Parabéns, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Esse netinho traga muita alegria para o coração de vocês. Sofia vai pegar, se for possível, né, pegar o pequenininho no colo. Isso. Glória a Deus, minha ajudante aqui, me auxiliar. Graças a Deus. Querido, abra Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. 21. Lucas 2, 21. O texto sagrado diz o seguinte: Jesus não foi batizado quando era criança, ele foi apresentado diante do Senhor. Por isso nós, protestantes históricos, né, de fé reformada, ou de comunidades, como é o nosso caso aqui, nós não batizamos crianças. Por quê? Porque compreendemos que uma criança não tem noção ainda de forma consciente para fazer uma escolha consciente quanto à sua fé, à sua crença, quanto ao Salvador. Então nós apresentamos as crianças diante de Deus, consagramos os nossos filhos diante de Deus, como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, são presentes dos céus, né, como flechas nas aljavas do homem guerreiro, assim são os filhos, são presentes de Deus para o nosso coração. E assim como Jesus foi dedicado no templo, apresentado diante do Senhor, aproximadamente ao 8º dia ele foi circuncidado, e ao dia aproximadamente 45 dias depois da gestação, do nascimento, provavelmente, segundo a lei de Moisés, ele foi apresentado no templo. O filho varão era aos 45 dias, as meninas, as mulheres, eram aos 60 dias. Era o que dizia a lei naquele tempo, quando Jesus foi apresentado diante do Senhor. E aqui nós temos o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso modelo, é a nossa referência, amém? Quem quer ser parecido com Jesus aí, dá um glória a Deus. Então, nossa referência sempre é Jesus de Nazaré. Jesus foi batizado com 30 anos, mas foi apresentado, provavelmente, com 45 dias, conforme dizia a lei do Senhor naquele tempo. Olha o que diz Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Ou seja, ele foi circuncidado, né, cortado ali o prepúcio, como um sinal da aliança do povo de Israel com Deus, com Jeová, com o Deus de Israel, ao 8º dia. Mas presta atenção no 22. Completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, da mãe e do filho, é claro que da mãe aqui no caso, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Fala comigo, apresentá-lo ao Senhor. Olha o que diz o 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas, quando eram pobres, pessoas mais simples, provavelmente o caso de Jesus, ou 2 pombinhos. Quando tinha mais recurso, era oferecido de sacrifício um cordeiro, né, diante do Senhor. Então,
o sacrifício era mediante a capacidade financeira da família. No caso de Jesus, foi 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque ele é de origem humilde, simples, singelo. Era um filho de um carpinteiro, tá bom? Então Jesus, hoje não é necessário mais esse tipo de sacrifício, tá? Porque Jesus já pagou de uma vez por todas o sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Sim ou não? Aonde Jesus fez isso? Na cruz do Calvário. Então, Hebreus diz que não é necessário mais sacrifício, mas continua valendo esse princípio espiritual de nós apresentarmos as crianças diante do Senhor. E é o que nós vamos fazer hoje. Queria que você colocasse de pé, estendesse as suas mãos aqui, desejasse muita bênção, muita graça de Deus para o pequenino Pedro Yusuke L. Nagata. Eita glória! Glória a Deus, nossa igreja é internacional, tá vendo, gente? Glória a Deus. Vamos orar então? Feche seus olhinhos, estende a mão aqui, abençoando esse pequenino. Pai, no nome de Jesus, estamos apresentando essa criança diante do Senhor, consagrando esse pequeno filho, menino, diante do teu altar. Que ele traga muita alegria ao coração do seu papai, aos seus avós preciosos, que fazem parte dessa comunidade tão abençoada aqui nesse lugar. Assim como Jesus foi apresentado, nós apresentamos o pequeno Pedro, significa pedra, firme, rocha, firmeza, que ele seja firme, ó Deus, uma rocha, ó Deus, no Senhor, um homem segundo o teu coração, um profeta nas tuas mãos, um menino cheio do Espírito Santo. Nós repreendemos toda e qualquer infiltração maligna, maldição, proferida, adquirida, hereditária, seja o que for, espírito contrário, infiltração, sai no nome de Jesus, e apenas a bênção, a graça, a glória do Senhor esteja sobre esse pequenininho. Pai, nós abençoamos o seu pai também com essa mesma unção, para que ele possa criar esse menino na admoestação, na graça, no entendimento, na paciência, na bênção e na disciplina do Senhor, gerando nessa criança o temor de Deus e a obediência à tua palavra. E abençoamos os seus avós e toda a família diante da tua casa. Pai, abençoamos esse pequenino para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até acordou ele, tá vendo? Coisa linda. Pode se assentar, meu querido. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus. Queremos dar, né, papai aqui, uma Bíblia da criança, para que possa ensinar o pequenininho, né, quando ele já tiver uma idade um pouquinho maior, possa ensinar os caminhos do Senhor. Meus parabéns aos avós preciosos. Amamos vocês, queridos. É uma alegria ter vocês sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: funções da alma. Nós temos aprendido que o ser humano é um ser tripartito, ou seja, composto de 3 dimensões. O corpo, que é chamado de soma, a alma, que é chamada de psique, e o espírito, que é chamado de pneuma. Fala comigo: corpo, soma, alma, psique, e o espírito humano, pneuma. Amém? Nós temos aprendido um pouquinho sobre cada um deles. Já falamos sobre as funções do espírito humano, que é a parte mais importante das 3 dimensões, das 3 partes que o homem tem. E só a palavra de Deus, conforme nos ensina Hebreus 4:12, pode dividir, separar alma de espírito. Só a palavra de Deus tem esse poder e essa capacidade, queridos. E graças a Deus por isso, a palavra de Deus nos ensina que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E para a glória, tem que fechar as janelas, tá? E para a glória de Deus, nós vamos adentrar agora numa das partes também muito importantes, que é a questão de como nós lidamos com a nossa alma. Como nós compreendemos ela dentro da teologia, dentro da doutrina cristã. E o que Deus espera de mim com relação à alma? A alma humana, fala comigo: alma, psique. E é isso que nós vamos aprender hoje com a graça de Deus. A palavra de Deus nos mostra claramente, de forma inequívoca, que a alma humana, ou seja, a personalidade humana,
é composta por três partes: a mente, a vontade e a emoção. Nós vamos falar de cada uma delas. A alma é a sede da nossa personalidade. Fala comigo, a minha alma é a sede da minha personalidade. E aí que está a encrenca, nós vamos aprender hoje sobre isso, irmão. O nosso problema principal está na alma. Por isso Lutero já dizia que a palavra de Deus é aquilo que ilumina a nossa alma. Por isso Agostinho, um dos pais da igreja, dizia que na nossa alma tem um buraquinho que necessita ser preenchido com a centelha divina. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a alma composta de mente, vontade e emoção, como centro da nossa personalidade, como sendo o nosso verdadeiro eu. Amém? Interessante que até a psicologia ensina isso, né? Tem o id, tem o eu e tem o ego e tem o superego. Até a psicologia fala dessa tríade dentro do ser humano. Mas a teologia vê de forma diferente, de forma cristã, nós vemos de forma diferente, e nós vamos falar um pouquinho por isso, sobre esse assunto. Por esse motivo, em muitos lugares, a palavra de Deus também, você vai ver, muitas vezes chama o homem, o ser humano, de alma. Jesus usa esse termo, uma alma vivente. Lá em Gênesis também, chama o ser humano de alma vivente. Fala comigo, alma vivente. E assim, nós vamos ver as principais características que estão na sua alma e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre ideais, pensamentos, emoções e etc. Amém? Quem quer entrar comigo nessa jornada sobre a nossa alma? Esse é o grande dilema do ser humano. É a grande fala do século 21, né? Está aqui alguns psicólogos e são preciosos em tudo isso, médicos, né? Que podem falar um pouquinho sobre a importância de nós lidarmos com a nossa alma. Tem muita gente que não sabe lidar com a sua alma. E nós vamos falar sobre isso. Primeira parte da alma é a mente. Fala comigo, a mente. Também alguns na teologia chamam de intelecto. Toda vez que a palavra alma surgia na mente, principalmente dos gregos, quando se tratava de alma, ou seja, psique, eles pensavam que era a mente inteligível, né? O intelecto. E olha o que diz Provérbios 2:10. Provérbios 2:10, nós vamos estar projetando. Você pode abrir a palavra de Deus também aí comigo. Provérbios 2:10. Olha o que a Bíblia fala sobre a mente. Provérbios 2:10. O texto sagrado nos diz o seguinte: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Quantos aqui querem ser cheios da sabedoria de Deus? Coração aqui no sentido dessa parte invisível do homem, formado pela alma e pelo espírito humano. O espírito humano nós já tratamos, mas também da alma humana. Se você quer ser uma pessoa sábia, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus tem que entrar no teu coração. E olha o que diz a continuação desse versículo 2:10, a parte B. E o conhecimento será agradável à tua alma. Amém? Quem quer crescer, florescer e se desenvolver no Senhor? Fala comigo, meu crescimento só depende de você mesmo, querido. De mim mesmo, exatamente. O teu crescimento não depende dos outros, não depende do papai e da mamãe, não depende só do pastor, não. O teu crescimento depende de você. E hoje, mais do que nunca, sim ou não, irmãos? Nós podemos constantemente crescer, se desenvolver. Olha o que a Bíblia diz, o conhecimento será agradável à tua alma. Será que você tem prazer em aprender? Será que você deseja se desenvolver? Será que você quer crescer na sua alma quanto à parte mental, irmão? A nossa fé também é racional. Nós não servimos a um Deus que é burro, não. Nosso Deus é inteligível, Ele é inteligente, Ele é sábio. Ele tem conhecimento para derramar sobre nós, amém? O texto sagrado diz que nós devemos prosseguir em conhecer cada dia mais o Senhor, até que Ele venha com a sua chuva serôdia sobre nós.
Nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus entrando no nosso coração, na nossa psique e na nossa pneuma, na nossa alma e no nosso espírito. Será que você tem buscado o conhecimento do Senhor? Será que você tem lido a palavra de Deus? Não existe método mais eficaz de você crescer na verdadeira sabedoria do que ler a palavra de Deus, do que ouvir pregações de Deus. Hoje mesmo eu passei o dia ouvindo ministrações, estava vendo alguns pastores norte-americanos, estava desenvolvendo meu inglês, e escutando alguns pastores, eu consegui baixar um canal lá americano através da minha Smart TV lá, e muito legal, irmão, assistindo cultos lá dos Estados Unidos, sobre os 10 mandamentos, coisa linda. No ministério de um cara que eu admiro muito no Texas, chamado John Hage. Que coisa linda, sempre há algo novo para você aprender. Amém? Cresça em sabedoria, mas cresça no conhecimento de Deus. Mas você precisa desejar isso no seu interior. Não se acomode. Sempre você pode crescer nessa função da alma chamada mente. Olha o que diz Provérbios 24:14, Diogo. Coloca lá para nós, Provérbios 24:14. Diz assim o texto sagrado: então, sabe-se que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Olha que coisa linda, gente. Quanto mais você mergulhar na palavra, quanto mais você buscar o conhecimento de Deus, mais bons frutos você terá na tua vida. Melhor será o seu futuro. Melhores escolhas você fará sobre a tua vida, e a tua esperança não será frustrada, meu irmão. Amém? Quem quer ter esperança aí? Quem quer ter um bom futuro? Só tem um jeito, querido, mergulhando na palavra de Deus, na sabedoria de Deus. E a palavra de Deus é inteligível. Ela, ao mesmo tempo que é espiritual, sobrenatural, ela também é racional. Por isso, às vezes, você vê pessoas simples, às vezes até iletradas, no sentido de que não tem muita capacidade erudita, né, de estudos e tal, mas que é cheio da palavra, dando de 10-0, e muita gente instruída em faculdade. Sim ou não, irmãos? Sim. Como isso é possível, irmãos? A Bíblia diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Está lá nos Salmos. Então não é a questão de quanto você tem na cachola, mas o que você tem colocado dentro de você, no seu coração. Será que é a sabedoria do alto ou a sabedoria do homem? A sabedoria do alto promove a glória de Deus. A sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus, com as lentes celestiais, com a mente de Cristo. A verdadeira sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado nas minhas rotinas diárias, nas minhas escolhas. Lá em Provérbios 2:10 e Provérbios 24:14, que acabamos de ler, mostra-se que a alma necessita de conhecimento. Fala comigo, a minha alma necessita de conhecimento. E como tem alma pobre hoje em dia, não em termos materiais, mas em termos de conhecimento, sim ou não, irmãos? Pessoas que não se amam, pessoas que não se tratam com dignidade, com honra e com respeito. Às vezes você abre a rede social, né? Pessoas fazendo coisas horrendas, esquisitas, estranhas, adultos infantilizados, fazendo coisas de retardados. Tudo para aparecer, tudo para ter like, tudo para ter visualização. Meu irmão, será que as pessoas que estão ao seu redor, ao teu lado, te veem como uma pessoa madura ou infantilizada? Como uma pessoa responsável ou irresponsável? Fala comigo, maturidade é igual responsabilidade. Quanto mais responsável você é, mais maduro você é. E para ser maduro, você tem que estar cheio da sabedoria do alto. Amém? A minha alma, a sua alma, nossa alma necessita de conhecimento, necessita do saber.
não da sabedoria dos homens, irmão, mas sim da sabedoria de Deus. Essa é uma função da alma humana, a mente. Logo, a mente é uma função da alma humana, faz parte da natureza humana lidar com a mente. Olha o que diz, coloca lá para nós, o Salmo 139, 14. Salmo 139, 14 diz assim: as suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Deus tem feito maravilhas na sua vida, querido? Sim ou não? Isso, você só compreende isso por ser uma pessoa racional, inteligente, por ter uma mente capaz de perceber as realidades, perceber as coisas. Lamentações 3:20 diz que a alma pode se lembrar, e a lembrança é uma função da mente. Hoje mesmo de manhã, né, o Rio estava ministrando, o pastor Rio, lembrando dos brinquedos que a gente tinha na nossa infância. Foi tão gostoso lembrar dos carrinhos, das brincadeiras que a gente tinha 30, 40 anos atrás, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, lembrar da nossa infância, lembrar daquilo que alegra o nosso coração. Sim ou não, irmãos? Saudade, tudo isso faz parte da mente humana. Lembrança é uma função da mente. A minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim, diz lá em Lamentações 3:20. E a mente é a função mais importante da alma. Fala comigo, a mente é a função mais importante da alma. Se a mente for obscurecida, nós nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Para você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa tomar uma decisão consciente. Sim ou não? Uma decisão sábia, uma decisão compreendendo os princípios do Evangelho, compreendendo que você é pecador. Olha as 4 leis espirituais. Compreendendo que você é pecador, compreendendo que por causa do seu pecado você iria para o inferno, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí vem a terceira lei espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Jesus morreu na cruz por causa do seu e do meu pecado. Nós vamos fazer esse memorial aqui no momento da Santa Ceia, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória o sacrifício vicário, substituto de Jesus de Nazaré no nosso lugar. Alguém teve que morrer para que eu e você tivéssemos vida. E não qualquer vida, mas vida em abundância, vida plena, vida abençoada, vida vivida no máximo do seu potencial. Isso só é possível através de Jesus de Nazaré. E o quarto princípio: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Quem foi salvo aí, dá um glória a Deus. Quem nasceu de novo, dá um aleluia. Irmão, você só pode ser salvo, nascer de novo, se você compreender com a sua mente, de forma inteligível, de forma sábia, com conhecimento. É assim que nós temos pleno conhecimento da verdade. Paulo fala lá em Colossenses: eu quero que vocês compreendam a vontade de Deus, que vocês sejam cheios da sabedoria de Deus, e que tenham também a inteligência espiritual. Colossenses 1:9. 3 coisas que eu e você precisamos. Fala comigo: conhecer a vontade de Deus, ser cheio da sabedoria do alto e ter inteligência espiritual. É a única vez na Bíblia que aparece esse conceito, um conceito de inteligência espiritual. Até queria dar uma dica aqui de um livro tremendo, de um pastor brasileiro chamado Jonas Madureira, um cara que eu admiro bastante, inteligentíssimo, cara fera. Ele tem um livro chamado Inteligência Humilhada. Olha que coisa linda. O título do livro já arrebata, né?
Ou seja, um crente dizendo, olha, eu tenho inteligência, a minha fé é inteligente, mas essa inteligência não é para me achar, né? Para mim sair vomitando em cima dos outros, me achando acima do bem e do mal, não. A inteligência do crente, ela é quebrantada, ela é humilhada. Não no sentido de eu me rebaixar, mas no sentido de me quebrantar diante da mente brilhante, mais sábia do que eu, mais inteligente do que eu, a mente de Deus. Amém? Um Deus onisciente que conhece todas as coisas. O nosso conhecimento é limitado. O nosso conhecimento é finito, tem fim. Mas o conhecimento de Deus é ilimitado, é infinito. E a nossa inteligência comparada com a de Deus, coitadinho de nós. Sim ou não, irmãos? Por isso que nós precisamos estar conectados com a fonte da inteligência espiritual, com a fonte do conhecimento da sua vontade e com a fonte da sabedoria do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mente precisa ser renovada para podermos experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada no nosso espírito. Fala comigo. A vontade de Deus é revelada no meu espírito. Amém? E a tua alma precisa ser iluminada pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa linda isso. Então, a primeira função da alma, nós projetamos lá, é a mente. Fala comigo, mente, ou também às vezes chamado de intelecto. Intelecto ou mente, ok? Segunda função da alma humana, a vontade. Fala comigo, a vontade. Aqui tem gente também que precisa de cruz. Sim ou não, irmão? Vontade, desejo, livre-arbítrio, também chamado de volição. Fala comigo, vontade, desejo, escolhas conscientes, livre-arbítrio. É tudo a mesma coisa, mas nós vamos chamar, e a teologia chama de vontade. É um presente que Deus nos deu. Podemos fazer escolhas conscientes. Junto com a liberdade de escolher, Deus também nos deu responsabilidades diante das nossas escolhas. Fala comigo, as minhas escolhas hoje são sementes para o meu futuro. Então tome cuidado com a sua vontade. Toma cuidado com as suas escolhas. Uma decisão errada hoje pode comprometer o seu futuro. Sim ou não? Lembre-se, livre-arbítrio é um dom de Deus, é uma dádiva divina, é um presente celestial. Mas junto com a vontade, livre-arbítrio, desejo, poder de escolhas conscientes, ou então também chamado de volição, na filosofia, na teologia, significa vontade, irmãos. A vontade é isso. Ela envolve responsabilidade. Fala comigo, vontade, responsabilidade. A vontade, o que é a vontade? A pergunta que surge aqui, que nós vamos tentar responder. Vontade é o instrumento para as nossas decisões e indisposições. Presta atenção. Decisões e indisposições. Eu não estou afim de ir para a igreja. É a tua vontade, enfraquecida. Agora, uma vontade fortalecida, não, eu não estou afim, estou cansado, mas em nome de Jesus eu entendo que é uma prioridade na minha vida ir para a casa de Deus. Você pode ter uma vontade santificada, fortalecida, ou uma indisposição, uma vontade enfraquecida, um desejo equivocado, irmão. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Onde é que a gente faz isso principalmente? É vindo na igreja. É tendo comunhão com os irmãos, é participando das células, das programações da igreja. É ali que nós seremos alimentados, é ali que nós vamos desenvolver a nossa fé, crescer e florescer no Senhor. Vontade é isso, irmão, é decisão ou indisposição. Não quero saber de ser crente, é muito difícil. Isso, vai para o inferno. Que lindo! Uma indisposição pode te levar para o inferno.
E uma vontade e uma decisão de obediência envolve o quê, irmão? O céu. A decisão, o livre-arbítrio, a vontade, a volição, as escolhas conscientes são tão importantes que ela define o céu e o inferno. Fala comigo, o céu e o inferno envolve as minhas decisões. O novo nascimento vem depois de uma decisão. Claro que antes vem a operação do Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas mediante a operação do Espírito Santo, logo em seguida envolve o quê, gente? Uma decisão nossa. Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, hoje eu estava assistindo Billy Graham ministrar uns 20, 30 anos atrás. Coisa mais linda do mundo, num estádio lotado, o tempo todo a palavra que ele ministrava era levando as pessoas a tomarem uma decisão. O seu dia de salvação é hoje. Decida hoje ir para o céu. Os anjos estão te esperando de braços abertos. Uma coisa linda, gente. Eu chorei na frente da tela da televisão, ouvindo aquela ministração daquele homem de Deus que já partiu, já está lá no céu, aguardando a gente. Amém? Hebreus 12 fala que existe uma grande nuvem de testemunhas que estão nos aguardando, nós que estamos aqui na vida terrena ainda, nessa jornada com Deus, nessa maratona rumo ao céu, já tem gente lá em cima, torcendo por nós e nos esperando de braços abertos lá no lar celestial. Um deles vai ser o Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da igreja. A estimativa que tem é que Billy Graham ganhou mais de 100 milhões de almas para Jesus, irmãos. Você consegue imaginar um homem cheio do Espírito Santo ganhando mais de 100 milhões de almas para Jesus? Ele lotava estádios inteiros. E eu vi naquela mensagem, né, através do programa dele, que tem lá na TBN, achei extraordinário, ele chamando as pessoas descendo os corredores e vindo para frente do altar, entregando a vida e o coração para Jesus, irmãos. Será que você tem decidido por Jesus? Será que você tem escolhido pelas coisas do reino de Deus? Que tipo de decisão eu e você temos tomado nas nossas almas? Será que somos decididos ou temos nos deixado levar pela indisposição? Um crente almático não vai para lugar nenhum, mas um crente decidido está caminhando rumo a Canaã celestial. Você quer ser uma baratinha tonta, né? Um teleguiado pelos outros? Ou você quer ser um crente convicto, decidido, que sabe o que quer, que está indo para o céu? Que não é influenciado pelos mundanos, mas é luz em meio às trevas, porque tem convicção no seu espírito, já escolheu Jesus e nada nem ninguém vai tirar isso do seu coração. Irmãos, sem uma vontade forte, decidida, o homem seria reduzido a um ser autômato, pois é por meio da vontade do homem que se resolve pecar ou servir a Deus. Você está diante de uma escolha, irmão. Ou você abraça o pecado e se lameia lá, se suja, igual um porquinho que acabou de ser lavado, que quando é solto e vê um barro, se joga na lama novamente. Ou você quer servir a Deus, decidiu servir a Deus, decidiu fazer a diferença nessa geração corrupta e perversa. Que coisa tremenda. Então é desse modo, através da vontade, que a nossa alma, é dentro da nossa alma, através da vontade que existe o poder de escolha. Amém? Jó capítulo 7, 17 diz: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Ou seja, olha, uma escolha errada pode estrangular você interiormente falando. 1 Crônicas 22, 19 diz: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Tome uma decisão no seu coração. Coloca esse texto, 1 Crônicas 22, 19.
Disponha agora o teu coração, a tua psique, a tua pneuma, a tua alma, o teu espírito e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Decida Jesus, decida as coisas de Deus, decida as coisas do reino de Deus. Uma coisa buscarei. Amém? É estar na casa do meu Deus. Olha que linda a promessa do Salmo 23, versículo 6, eu memorizei. Eu gosto demais desse versículo. Hoje nós vamos participar do versículo 5, que a Bíblia diz no Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Que mesa é essa? É a mesa do Senhor. É a mesa da Santa Ceia, simbolicamente, trazendo para nós hoje. Unge a minha cabeça com óleo. Quem quer estar cheio do óleo e da unção aqui? Então você precisa alinhar a tua vida, o teu coração, para poder participar da Santa Ceia do Senhor. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Quem são os meus inimigos? Satanás, os demônios, o mundo sem Deus e a minha carne que precisa ir para a cruz. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice trans. A Santa Ceia tem cálice, gente? Sim ou não? Uma referência à Santa Ceia. Mas logo em seguida o texto sagrado diz, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu Deus. Você só vai ter segurança na casa do Senhor. Você só vai receber mais e mais de Deus vindo na casa do Senhor. Você que está me ouvindo pela internet, você que assiste, não basta uma fé virtual, irmão, a fé tem que ser real, a fé tem que ser uns aos outros, a fé tem que ser em koinonia. Venha para a casa de Deus. Tudo bem quando você estiver viajando, né, representante comercial, está lá em Maringá, trabalhando, aí tudo bem assistir o culto online, mas se você é daqui da cidade e região, venha para a casa de Deus. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa de meu. Para quem que vem a bondade e a misericórdia? Para quem está habitando seguro na casa do meu Deus. Quantos gostariam de morar na casa do Senhor aqui? Igual o salmista, né? Davi tinha tanto prazer no tabernáculo de Deus, na morada de Deus, que ele queria morar no meio dos pavilhões, no meio do tabernáculo. Ele queria morar ali onde Deus estava, onde estava a arca da aliança, onde estava o candelabro com 7 chamas, trocado o óleo constantemente para que as chamas não apagassem, representando os 7 Espíritos de Deus, onde na direita ali no santo, estava do Santo dos Santos, ali né, no Santo dos Santos estava a mesa da preposição, onde os pães eram trocados diariamente, simbolizando que todo dia há um alimento espiritual para o meu coração e para a minha alma. E na frente, antes de entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, nós vemos o quê? Nós vemos o incensário, que representa a oração dos filhos de Deus. E depois da cortina, do véu que foi rasgado, quando Cristo morreu, estava a arca da aliança, com 2 querubins, talhados em ouro, e no meio uma espécie de vasilha, na tampa, toda forjada em ouro, com madeira de acácia. E nessa arca da aliança era colocado uma vez por ano um sangue derramado de um cordeiro sem mácula, nem mancha, para que os pecados do povo de Israel fossem perdoados diante de Deus. A glória de Deus estava naquele lugar. O sacerdote entrava naquele lugar com uma corda amarrada no pé e um sininho. Enquanto o sacerdote entrava uma vez, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, o sininho fazendo barulho, todo mundo sabia que o sacerdote estava vivo. Se o sininho parasse de tocar, é porque o sacerdote tinha morrido diante da manifestação da glória e do poder de Deus naquele lugar. O sacerdote usava uma roupa de linho. Por que linho, irmão? Porque o linho não sua. E o suor é um símbolo do pecado, você sabia disso? Ele tinha que se lavar antes de participar desse momento. Ele colocava uma coroa de ouro, dizendo, Kadosh, Kadosh, santidade ao Senhor. Com vestes talares, era um homem
separado, santo, consagrado diante do altar do Senhor, para ser o intercessor, um símbolo do Cristo, levando na presença de Deus os pedidos do povo de Deus por perdão dos pecados. Amém? Será que você tem decidido pelas coisas do Senhor? Será que a tua alma tem buscado o Senhor Deus Todo-Poderoso? Buscar é uma função da vontade, e a vontade está na alma. Fala comigo, a minha vontade está dentro da minha alma. Olha o que diz Jó, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que a minha alma recusa em tocar, ou seja, recusar também é uma função da vontade. Buscar é uma função da vontade, mas recusar é uma função da vontade. Meu irmão, como é que está a tua vontade diante de Deus? E a terceira função da alma humana, nós já vimos sobre a mente, já vimos sobre a vontade. Fala comigo, mente, vontade, e agora talvez a parte mais conhecida da alma humana, as emoções ou os sentimentos. Fala comigo, emoções. A emoção, irmão, é uma parte importante da experiência humana. Sim ou não? É tão lindo quando nós nos emocionamos. Não sei vocês, irmãos, eu sou um chorão. Às vezes estou assistindo um filme, eu me emociono muito fácil. Mas não me considero um homem, assim, almático, tá? Pelo contrário, eu tenho um aspecto extremamente racional, mas eu tenho grande sensibilidade quando envolve emoções, principalmente vindo da parte do Senhor. Isso não tem nada de errado. Amém? Fala comigo, eu tenho emoções. As emoções fazem parte da experiência humana, da natureza humana. Ela se manifesta de muitas formas. Por meios, por exemplo, do amor. Ou o contrário do amor, que é o ódio. Por meio do pesar, do desejo, da alegria, da tristeza, da saudade. Sim ou não? São emoções que perambulam o nosso coração ao longo da experiência humana. E não tem nada de errado, faz parte das emoções humanas. Nós temos que aprender a lidar com elas. É claro que tem algumas delas que nós temos que nos levantar contra elas, como por exemplo o ódio. Sim ou não, irmãos? O ódio é o contraponto do amor. Tem muita gente, tem um pensador que diz que o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Fala comigo, o contrário do amor é a indiferença. Quanta frieza hoje nas relações. Quanto ódio guardado também nos corações. Você tem que aprender a lidar com esses sentimentos, irmãos. Alguns são bons, como a alegria, né? O prazer, o gozo. Como também a tristeza, a angústia, faz parte da condição humana. Todos nós vamos passar por momentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Né? A vida não é um mar só de alegria. Tem espinhos no meio do roseiro, sim ou não, irmãos? Tem lutas, tem dificuldades. As emoções dão cor à nossa vida. Todavia, jamais podemos nos deixar ser guiados por ela. Fala comigo, o crente, o cristão, não pode ser guiado pelas emoções. Mas ele precisa ser guiado pelas suas convicções. Presta atenção, vou repetir, o crente não é guiado por emoções. O crente deve ser guiado pelas suas convicções. Um crente guiado pelas emoções é um crente almático ou um crente carnal. Mas o crente guiado pelas suas convicções em Deus é chamado na Bíblia de crente ou cristão espiritual. Guiado pelo Espírito Santo, que comunica a Zoe, a vida de Deus ao espírito humano, e o espírito humano governa a alma e subjuga o corpo para a glória de Deus. Olha só, irmão, o homem mundano, carnal, o corpo afeta a alma, que controla e subjuga ou mortifica o espírito humano.
Agora, o crente espiritual é o contrário. O Espírito Santo governa o espírito humano, que controla a alma e que subjuga o corpo. Fala comigo, espírito humano, governado pelo Espírito Santo, que controla a alma e subjuga o corpo. É assim que eu e você temos que viver. Amém? Às vezes dá vontade de pular no pescoço do irmãozinho, do familiar, daquele ente querido, sim ou não? Mas você sabe que isso não é de Deus. A vontade vem, o sentimento vem, o desejo vem. E uma escolha você precisa fazer. Ser guiado pela tua alma, sair xingando, ofendendo todo mundo, falando palavrão, soltando os cachorros, fazendo barraco. Ou então ser cheio do Espírito Santo, dizendo, não, eu vou colocar na cruz a minha alma, que é o centro da minha personalidade. Eu decido o estilo de vida de Jesus. Eu decido ser semelhante a Cristo. Amém? Eu controlo as minhas emoções. Por mais que as emoções dão cor à nossa vida, todavia jamais podemos nos deixar ser guiados por elas. Por quê? Porque a emoção é uma parte da alma, mas ela precisa estar debaixo do domínio do Espírito Santo através do espírito humano. Amém? Percebemos que o amor é alguma coisa que surge em nossa alma, provando, portanto, que dentro da alma existe uma função como a emoção. Sempre lembrando que amor envolve emoção, mas não é emoção. Fala comigo, amor envolve emoção, mas não é emoção. Por quê, irmão? Se você tivesse como fundamento do amor a emoção, você estaria ferrado. Sim ou não? Porque a emoção é volúvel. Tem dia que você acorda já de bad, né? Mal, com a cara truncada, né? Ruim. Imagina se o fundamento do amor fosse as tuas emoções. Aquele dia que a gente chama de bad day, né? Do dia mal, o dia ruim, que tudo deu errado, né? Às vezes você está ali passando por uma situação hormonal, né? E aí, não. As emoções são volúveis, são inconstantes. Sim ou não, irmãos? Uma das melhores definições de amor é o amor é uma decisão comprometida que envolve o caráter. Fala comigo, amar é decidir de forma comprometida, envolvendo a minha honra e o meu caráter. É claro que envolve emoções, né? Dá um friozinho na barriga, gela a espinha, aquela coisa linda. Mas os filmes, né, românticos pintam com aquela coisa. Irmão, casamento não é só isso, não. Casamento tem seus espinhos, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Criar filhos não é só emoções boas. Sim ou não, irmãos? É sofrer, é padecer no paraíso, é passar por lutas, é sofrer quando o filho está enfermo. Imagina se o amor tivesse como fundamento as emoções. Vocês estão compreendendo aqui, irmãos? A Bíblia não manda você negar as emoções, porque isso faz parte da natureza humana. Faz parte, Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus sorriu, sim ou não? Jesus manifestou todas as esferas da humanidade. Jesus foi movido por compaixão, mas Jesus era governado pelas suas convicções. Nós não vemos jamais Jesus tendo uma reação equivocada, Jesus pulando no pescoço dos outros. Eu acho que às vezes batia à vontade, né? De pular no fariseu, no escriba, no herodiano, naqueles caras que pegavam no pé dele, sim ou não? Mas a natureza de Jesus era extraordinária. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era governado pelo Espírito de Deus. Ele era um com o Pai, um com o Espírito e cheio do Espírito. Ele é um modelo para nós de um homem moderado, com domínio próprio, temperante, cheio da graça e da glória de Deus.
Será que podemos ser assim, irmãos? Sim ou não? É claro que sim, Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo de equilíbrio, é o nosso modelo de um governo pelo Espírito Santo. Então lembre-se disso, na alma existe a emoção. A Bíblia fala de que dentro dessa emoção existe o menosprezo, o aborrecimento, o desprezo, são tudo emoções que envolvem a alma humana, que fazem parte da natureza humana. Podemos citar ainda, alegria, lá em Isaías 61, angústia, lá em 1 Samuel 36, e tem tantos versículos na Bíblia, principalmente nos Salmos, gente. Se tem um livro que revela emoções, esse livro é o livro dos Salmos. Pensa num homem que revela e escreve as suas emoções, era Davi, o autor de 75% dos salmos. Tem muita gente que pensa que os salmos foram todos escritos por Davi. Mas não é verdade, irmãos. A maioria dos salmos, 2/3 dos salmos, foram escritos por Davi, mas foram escritos pelos filhos de Coré, foram escritos por Asaf, foram escritos por Moisés, também por outros homens de Deus. Amém? Aprenda com tudo isso. A alma humana precisa de controle. A alma humana, por mais que seja ali uma espécie de intermediário entre o espírito humano e o corpo humano, entre a matéria, a parte física do homem e a parte invisível e espiritual do homem, o centro da personalidade, aonde está a vontade, aonde está a mente, aonde estão as emoções, precisa do controle e do domínio do Espírito Santo. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: controla essa alma aí, meu irmão. Se você não aprender a controlar a sua alma, irmão, você vai sofrer muita coisa desnecessária. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Eu aprendi com o meu pastor há muito tempo atrás. Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento desnecessário. Vamos falar junto? Todo desequilíbrio gera dor e sofrimento desnecessário. Quem quer ter dor e sofrimento desnecessário? Queria ver se tinha algum desatento falando: glória a Deus, aleluia. Irmão, o desequilíbrio não é de Deus. E o desequilíbrio geralmente acontece aonde? Na alma. Controla a tua alma. Cuida da tua alma. Seja governado pelo Espírito Santo na tua alma. Seja iluminado pela palavra de Deus na tua alma. Seja cheio da centelha divina, como dizia Agostinho, na tua alma. Controla a tua alma. E eu quero terminar com as palavras de Paulo em 2 Timóteo 1,7. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Em outras versões diz timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Fala comigo: domínio próprio, moderação ou temperança. É a mesma virtude. Domínio próprio em inglês significa self-control. Alguém que controla a si mesmo. Olha que legal. Quero dar dica de outro livro para você. Tem um livro do Augusto Cury, muito bom, que eu já li, um livro pequenininho, maravilhoso, chamado Lidere a Si Mesmo. Lidere a si mesmo. Meu irmão, se você não aprender a liderar você mesmo, como é que você quer liderar e conduzir os outros? Quantos e quantos pais de família destrambelhados, desequilibrado, promovendo dor e sofrimento desnecessário. Quantas e quantas irmãs, mulheres desequilibradas, sem domínio próprio, sem moderação, sem temperança. Lembre-se, Deus te deu uma alma, mas a alma não pode governar o teu ser. Amém? Quem é que precisa governar a tua vida? Levante as duas mãos para os céus comigo e fale: Espírito Santo de Deus,
governa a minha vida, governa o meu ser. É o pneuma, é o Espírito que deve te governar. Deus te chamou para ser espiritual e não carnal, nem almático. Conforme Paulo puxa a orelha dos irmãos lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro. Brigando ali, igual uns ridículos. Batendo boca para saber quem era maior que quem. E Paulo falou, olha, dá vontade de tirar a cinta e dar uma surra em vocês. Vocês não entenderam nada do Evangelho, porque o Evangelho é unidade. Eu tenho que trazer uma mamadeira para vocês. Vocês estão agindo igual criança. Lá em Gálatas, ele puxa a orelha dos irmãos de Gálatas e diz que os Gálatas estavam tão carnais por causa do legalismo judaico, do gnosticismo, do legalismo principalmente, se achar acima do bem e do mal, um santarrão, um bonzão, cobrando e julgando os outros, criticando, fofocando, falando dos outros, que Paulo fala assim, olha, se vocês não mudar, não entender, vocês vão matar um ao outro, comer um ao outro, no sentido de morderem um ao outro, de tragarem um ao outro, destruírem um ao outro. Porque eram guiados pela carne, eram guiados pela alma, inveja, ciúme, cobiça, avareza, tudo isso está onde, gente? Está no pneuma? Está no espírito humano? Está no corpo? Também não. Está onde? As maiores mazelas humanas se encontram aonde? Na tua alma. Tenha equilíbrio, tenha moderação, tenha temperança, tenha domínio próprio. Deus não tem nos dado espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que vivem na carne, diz Paulo em Romanos 8, não podem agradar a Deus. No final vão para o inferno. Mas aqueles que vivem, que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Amém? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Dá um glória a Deus! Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Eu quero que vocês vejam Jesus em mim. E que eu veja Jesus em vocês, para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos nos preparar para ceiar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare-se para ceiar na casa de Deus. Quero passar aqui a palavra para o pastor Hildo. Vou estar ministrando louvor. E o pastor Hildo vai estar ministrando os atos da Santa Ceia. Tá bom? Amém? Glória a Deus.